pessoal, vamos aprender direito constitucional? Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Maiane Paiva, estou aqui junto com vocês para poder passar conteúdos de extrema importância, tanto para a vida acadêmica daqueles que estão fazendo a faculdade de Direito, quanto aqueles que almejam a aprovação em concursos ou na tão sonhada prova da OAB. Deixa eu colocar aqui a minha imagem menor para vocês visualizarem. Só um momento. Hoje nós vamos aprender a classificar a Constituição. Classificação das Constituições, certo? Deixe-me passar. Então, quanto à origem, a Constituição ela pode ser classificada como promulgada, também conhecida como democrática ou popular, pode ser classificada como outorgada, pactuada ou dualista, ou cesarista e plebiscitária. A Constituição promulgada é aquela Constituição de origem popular, decorrente do fruto de um trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia ela é eleita diretamente pelo povo para exercer legitimamente o poder constituinte, ou seja, é a Constituição democrática feita pelos representantes do povo. O Brasil teve 4 constituições promulgadas, dentre elas a de 1891, 1934, 1946 e a nossa atual Constituição de 1988. Já a Constituição outorgada, ela é ao contrário, porque é a Constituição elaborada e estabelecida sem a participação do povo. Trata-se daquela imposta de maneira unilateral pelos governantes, não tendo nenhuma origem democrática. O Brasil também teve constituições outorgadas, entre elas a de 1824, a de 1967 e 69. Além dessas, também podemos classificar quanto à origem a Constituição como pactuada ou dualista. Podemos falar que é um pacto entre 2 rivais. É resultado de um pacto ou um grande acordo de políticas rivais. E, por fim, temos a Constituição cesarista, também conhecida como plebiscitária, que é aquela criada por um ditador, um imperador, e posteriormente submetida à aprovação popular por plebiscitos ou referendos. Nós, a seguir, nos próximos vídeos, vamos estar sabendo o que é um plebiscito em referendo, que também é muito importante vocês saberem isso. Agora, a classificação quanto à forma, ela pode ser escrita ou não escrita. A Constituição escrita é a Constituição codificada e sistematizada em um único texto, formada por um conjunto de regras organizadas em um único documento. É a Constituição que nós conhecemos, né? Como a nossa atual Constituição de 1988, onde tem os artigos, né? Os parágrafos, ela é toda elaborada, toda organizada através de códigos. E temos também a não escrita, que é também conhecida como costumeira, né? Se baseia nos usos, costumes e jurisprudência. Um dos exemplos da Constituição não escrita é a Constituição inglesa. Além disso, a Constituição, quanto à extensão, ela pode ser classificada como analítica ou sintética. A analítica é aquela que aborda todos os assuntos detalhadamente, descreve as minúcias, é muito extensa, havendo necessidade de maiores modificações para atender às mutações sociais. Já a sintética é aquela que traz apenas os princípios fundamentais e estruturais do Estado. É muito assim enxuta e duradoura, pois os princípios são interpretados e adequados aos novos anseios da sociedade pela atividade da Suprema Corte. Um exemplo de uma Constituição sintética é a atual Constituição americana, que dura mais de 200 anos.
nós podemos classificar a Constituição quanto ao seu conteúdo, podendo ser classificada, perdão, aqui voltando, como material ou uma Constituição formal. A Constituição material é aquela que possui apenas matérias constitucionais. Já a formal, além de possuir matérias constitucionais, também possui outros assuntos, tais como eu coloquei aí o exemplo, o artigo 242 da nossa Constituição. E, apesar da Constituição ser formal, né, tudo nela contida são normas constitucionais. Disso, quanto à estabilidade, nós podemos classificar a Constituição como imutável, rígida ou semirrígida, também conhecida como flexível. As imutáveis não admite modificações em seu texto. Já as rígidas, existe um processo legislativo especial para a modificação. Ela somente é alterada mediante um processo solene e com exigências formais e específicas, diferentes e mais difíceis para a criação das demais leis. Já a flexível, ela, em parte, exige procedimento especial e, em parte, procedimentos simples. Permite a sua modificação através dos mesmos processos das demais leis. Agora, já quanto à elaboração, a Constituição ela pode ser classificada como uma Constituição histórica ou dogmática. Uma Constituição dogmática é uma peça necessariamente escrita e sistematizada, elaborada por um órgão constituinte a partir de preceitos políticos e jurídicos bem definidos. Um bom exemplo desse tipo de Constituição é a já citada Constituição Brasileira de 1988. Já a Constituição classificada como histórica, diferente das constituições dogmáticas, é uma Constituição sua formação por meio de um longo e contínuo processo de consolidação jurídica de fatores históricos comportamentais do povo, né? Sendo assim baseada não na lei escrita, mas nos usos e costumes adotados pela população. O melhor exemplo desse tipo de Constituição é a Constituição inglesa. Eu deixei aqui uma atividade para a gente poder fazer junto. Vou dar aqui um tempinho para a gente poder fazer essa classificação da nossa Constituição brasileira. A origem, vocês vão botar a resposta aí quanto à origem, ela é classificada como o quê? Quanto à forma. Vou dar um tempinho aí para vocês pausem o vídeo e verifiquem os slides anteriores. Eu vou dar uma passadinha aqui, vou colocar aqui, ó, quanto à origem, para vocês lembrarem que a classificação quanto à origem, ela pode ser classificada como promulgada, outorgada, pactuada ou plebiscitária. Já a classificação quanto à forma, lembrando que ela pode ser classificada como escrita e não escrita. Quanto à extensão, ela pode ser classificada como analítica ou ética. A Constituição, quanto ao conteúdo, ela pode ser classificada como material ou uma Constituição formal. Já quanto à estabilidade, ela pode ser classificada como imutável, rígida ou semirrígida. E a classificação quanto ao modo de elaboração, ela pode ser classificada como histórica ou dogmática. Então, vou deixar aí para vocês fazerem. Enquanto isso, vocês podem decorar a data de nascimento
a data em que a nossa Constituição brasileira foi feita, que foi no dia 5 de outubro de 1988. Só para deixar aqui registrado, no mesmo ano e no mesmo mês que eu nasci, só muda alguns dias. Então vocês já podem salvar essa data e, consequentemente, salvar meu aniversário para poder dar os parabéns. Dia 5 de outubro é o dia do aniversário da nossa linda Constituição. Pronto? Já conseguiram responder? Então vamos lá. Quero deixar uma observação aqui, que a titularidade do poder constituinte, gente, é do povo, mas é o Estado que o exerce. Mas a titularidade do poder constituinte, caso apareça qualquer questão na sua prova da OAB sobre isso, a titularidade do poder constituinte é do povo. Em quem exerce é o Estado por meio de seus representantes, tá certo? E esses representantes, eles são eleitos pelo povo. Então vamos lá, com o exercício. Classificar a Constituição quanto à origem. A Constituição de 1988, ela é promulgada. Por que promulgada? Porque ela é elaborada, vamos voltar lá no slide para vocês lembrarem, ela é promulgada porque a Constituição é elaborada e estabelecida pelo povo através de uma Assembleia Constituinte. Tá? Vamos classificar quanto à forma. Quanto à forma, a nossa Constituição de 1988, ela é escrita. Por que ela é escrita? Porque ela é feita daquela forma toda esquematizada, com os artigos, né? Ela é toda detalhada. E quanto à extensão? A nossa Constituição de 1988, ela é analítica. Por que analítica? Vamos voltar aqui na nosso slide. Ela é analítica porque todos os assuntos são detalhados. Tá certo? Deixa eu tirar isso daqui. Agora, já quanto ao conteúdo, nós podemos classificar a Constituição de 1988 como formal, né? Por que formal? Porque a nossa brasileira, ela tem ela além de possuir matérias constitucionais, também possui outros assuntos. E aí, como exemplo, o artigo 242 da nossa Constituição. Sendo que não esqueçam que, apesar da Constituição ser formal, tudo que está contido na nossa Constituição é norma constitucional, certo? Classificar quanto à estabilidade. Estabilidade, a nossa Constituição, ela é classificada como rígida. Por que como rígida? Porque existe um processo legislativo especial para modificar. Para haver qualquer modificação na nossa Constituição, ela tem um processo que tem que ser seguido. Ela só é alterada mediante a este processo, que é um processo solene, que tem assim, exigências formais específicas, que são exigências diferentes e bem mais rígidas do que as determinadas para a criação das demais leis. Ou seja, para mudar a nossa Constituição, não para alterar ela, não é algo tão simples, né? Classificar a nossa Constituição quanto ao modo de elaboração. O que vocês acham? Quanto ao modo de elaboração, a nossa Constituição ela é
Por que dogmática? Porque é uma... Calma aí. Deixa eu tirar isso aqui. Por quê? Porque uma Constituição dogmática é uma peça necessariamente escrita e sistematizada. A nossa Constituição ela foi elaborada por um órgão constituinte a partir de preceitos políticos e jurídicos bem definidos e declarados. Certo? Então, vamos finalizar aqui essa nossa aula. Eu deixei aqui para quem gosta de um macete para poder estar decorando para estar decorando como classificar a nossa Constituição de 1988, a nossa Constituição brasileira. Vocês podem aí decorar pedra F para a gente saber que a nossa Constituição é promulgada, escrita, dogmática, rígida e analítica. Além disso, formal. Deixa eu voltar aqui. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês que curtam, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão importante e para ajudar o nosso canal a continuar dando essa oportunidade de vocês terem acesso a esse tipo de aprendizado tão importante para a vida acadêmica, para uma aprovação de um concurso público ou da OAB. Muito obrigada e dá uma olhada no nosso canal nos demais vídeos. Até a próxima!